Olá, pessoal. No vídeo anterior eu trouxe para vocês um pouquinho dos dados epidemiológicos sobre suicídios a nível de Brasil e de mundo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre comportamento suicida. O comportamento suicida, ele é dividido em três categorias. A ideação suicida, ou seja, os pensamentos suicidas, o planejamento e as tentativas de suicídio, que pode ou não se tornar um suicídio consumado. O conceito de ideação suicida envolve várias nuances, desde os pensamentos passageiros de que a vida não vale a pena ser vivida, até preocupações que são mais intensas, do tipo, por que eu devo viver? Seria melhor se eu morresse? E são pensamentos persistentes e que vão se agravando, vão ficando mais intensos e mais perturbadores. A prevalência da ideação suicida é de 2 a 19% ao longo da vida e é sempre mais frequente em mulheres. Embora os homens se suicidem mais do que as mulheres elas têm mais ideações suicidas e cometem mais tentativas de suicídio do que os homens. E a ideação suicida ela é muito mais comum em jovens e existem diversos fatores para isso. O jovem ele tá em constante mudanças, ele tá vivendo experiências novas e acaba entrando em conflito com essas experiências, o que leva a esses pensamentos, a essa ideação suicida. O pensamento suicida se refere ao planejamento e o desejo de se matar. A ideação suicida é um importante preditor de risco para o suicídio, sendo considerada o primeiro passo para sua efetivação, porque tudo começa com o pensamento, com a ideação. E a pessoa, quando ela tem esse pensamento, essa ideação suicida, ela vai desenvolvendo esse pensamento até chegar a um nível de planejamento. A decisão de cometer suicídio não ocorre de uma maneira rápida, sendo que com frequência o indivíduo que comete suicídio manifestou anteriormente alguma advertência ou sinal com relação à ideia de atentar contra a própria vida. A maioria das pessoas que tentam suicídio ou que cometem suicídio, elas demonstram em algum momento essa vontade, esse desejo de atentar contra a própria vida. Nem sempre de uma forma muito explícita, mas ela vai dando sinais. A literatura ela aponta que existe uma grande probabilidade de, após uma tentativa de suicídio, outras virem a seguir, até que uma se torne fatal. Então, o ideal para a intervenção é que seja principalmente a nível ainda da ideação, porque a ideação suicida, ela desenvolve o planejamento e as tentativas de suicídio. É estimado que o número de tentativas de suicídio supere o número de mortes por suicídio em pelo menos 10 vezes. Ou seja, a cada um suicídio que foi consumado, pelo menos 10 tentativas foram efetuadas. Ao longo da vida, pelo menos 17% das pessoas pensaram seriamente em pôr fim à própria vida. 5% dessas pessoas chegam a elaborar um plano suicida e 3% tentam efetivamente cometer suicídio. A escolha dos métodos utilizados nas tentativas de suicídio, elas refletem uma combinação de fatores. O primeiro e mais importante desses fatores é o acesso aos meios letais. A pessoa ela vai preferir aqueles meios aos quais elas tenham acesso. As preferências individuais e culturais também é um dos fatores. A intenção subjacente ao ato autoagressivo, Os métodos não violentos, como veneno, excesso de medicamentos, eles são muito mais frequentes no sexo feminino. Ou seja, as mulheres, elas tendem a tentar suicídio por meio dos métodos menos violentos.
ao contrário dos homens, que tentam por métodos mais drásticos. Por isso que o número de suicídios consumados em homens é maior do que o de mulheres, por conta dos meios utilizados para tal. As mulheres escolhem meios menos violentos e os homens meios mais drásticos, como arma de fogo, por exemplo. A cada 100 habitantes, como eu falei anteriormente, 17 tem pensamento suicida, pensamento e ideações suicidas, 5 pessoas elaboram um plano de suicídio, 3 pessoas tentam suicídio, mas apenas uma é atendida no pronto-socorro ou tem o suicídio consumado. Vocês viram um pouquinho sobre o comportamento suicida, ideação, planejamento e as tentativas de suicídio. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito dos mitos que existem, e não são poucos, sobre o comportamento suicida. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.